fora de casa, o Coritiba, impôs um bom futebol e venceu o Galo Maringá. Quem acompanhou de perto foi o repórter Nicolas França. Olá, Osmar Antônio. Neste sábado de carnaval, na quente Maringá, o jogo ao cair da tarde, já durante a noite, o segundo tempo, com mais de 30 graus de temperatura, o Coritiba conseguiu uma vitória tranquila por 3-1 sobre o Galo Maringá. Volta para casa com 100% de aproveitamento. No giro que fez pelo interior do estado, na quarta-feira havia batido o Cianorte por 1-0. Até então não havia vencido nenhuma partida como visitante, isso começava a incomodar, mas os resultados nessa excursão foram bons. O técnico Guto Ferreira continuou o rodízio de jogadores que vem fazendo nesta primeira fase do campeonato estadual por causa das partidas em sequência e não contava com atletas importantes. O atacante Robson, artilheiro do estadual com 7 gols marcados nas primeiras 7 rodadas. Também o Brandão, atacante que havia se tornado titular, ao entrar bem, estreando com a camisa do Coritiba contra o Andraus. Depois manteve a boa produção diante do Cianorte, só que acabou sendo expulso. O Robson tomou o terceiro cartão amarelo, os dois ficaram de fora e foram as soluções encontradas pela comissão técnica que responderam pelos gols. No primeiro tempo, Coxa abriu o placar depois de dominar os primeiros minutos com o garoto Ebert. Ele começou o ano ali se revezando com o Edu na função de centroavante, depois perdeu um pouquinho de espaço, mas agora com essa suspensão do Brandão ele teve a oportunidade de novo, e aí numa boa jogada do Giovanni Meurer, que enfiou a bola na direita para o Matheus Bianchi, veio o cruzamento e o Ebert desviou para fazer 1-0. O segundo gol marcado pelo Matheus Bianchi, ele que conhece tão bem esse estádio aqui, o Willie Davids, jogou há muito tempo com a camisa do Maringá, teve ótimos momentos por aqui, o que aliás fez com que ele fosse contratado pelo Coritiba no ano passado, já tinha dado assistência para o gol do Ebert e apareceu ali como elemento surpresa na área, já tinha feito algumas vezes, tentado de cabeça, mas após uma jogadaça do Matheus Friso, um drible desconcertante para cima da marcação do lado esquerdo, veio o cruzamento e o Bianchi entrou para completar, para mandar para o fundo da rede. Um 2-0 que poderia ter sido até um placar maior no primeiro tempo. O zagueiro Jean Pedroso teve uma grande chance de cabeça. Já no finalzinho, o Ebert saiu cara a cara com o goleiro e acabou mandando para fora. No segundo tempo, o Coritiba aumenta rapidamente o placar. Cobrança de falta do Matheus Friso do lado direito e o zagueiro Maurício Antônio desviou de cabeça para marcar o primeiro gol dele com a camisa coxa branca. Maurício Antônio não era nem para jogar, estava na programação dos jogadores poupados, ficou no banco de reservas no início, mas com a lesão do Bruno Melo, no primeiro tempo ele teve que entrar, marcou esse gol e foi um personagem importante, porque logo na sequência, alguns instantes depois, foi ele que falhou ali ao tentar sair driblando na zaga coxa branca, entregou a bola para o Neto Acará, o centroavante do Galo Maringá, que marcou um golaço, uma pancada, a bola bateu no travessão ainda antes de entrar. 3-1, o Coritiba depois administra mais o resultado. O Galo Maringá, que também poupou jogadores, porque tem um duelo bem importante no meio da semana com o PSTC, valendo ali a permanência praticamente na primeira divisão do futebol paranaense, colocou alguns atletas de mais qualidade no segundo tempo, como o Marcelinho, que é um titular pelo lado direito. Deu um certo trabalho, mas a defesa do Coritiba conseguiu controlar e no contra-ataque ainda o Coxa teve oportunidades, poderia até ter aumentado o placar. Segue a sequência pesada. Neste domingo, folga para os jogadores, mas já a reapresentação para começar na segunda-feira os treinamentos, pensando no duelo com o Maringá, outro time aqui da cidade de Canção, agora no Couto Pereira, no meio da semana. E domingo tem Clássico Atletiba, também no Couto Pereira. Depois, segue a sequência pesada com já um jogo eliminatório. Copa do Brasil na quinta-feira da outra semana, diante do Águia de Marabá, lá no interior do Pará. Aí o time volta na correria para a última rodada da primeira fase do estadual para enfrentar o Cascavel, fora de casa. Só aí é que os comandados do Guto Ferreira terão uma semana de descanso antes do início da fase de mata-mata do Campeonato Paranaense. O treinador tem lamentado, tem reclamado muito esse calendário bem puxado no início de ano, mas também falou que não tem muito o que fazer, não elege nem prioridade. Daqui para frente tem o Maringá, que é um time de parte de cima da tabela, tem Clássico Atletiba, que é um campeonato à parte, tem Copa do Brasil, mas ele disse, questionado se teria alguma prioridade, disse que a prioridade é vencer o próximo e depois o outro, e depois os outros jogos na sequência. E aí, Irapitã e Cris, o que vocês estão confabulando aí, falando do Coritiba? Não, o Coritiba fez para todo mundo agora. O Coritiba fez um ótimo jogo, principalmente no primeiro tempo. Sobrou, primeiro tempo sobrou, fez 2, era para fazer 4.
E aí tem aquela situação, né? Às vezes dá uma economizadinha. Não deu, fez o terceiro gol logo no comecinho do segundo tempo. Sim. E aí, quando toma o 3-1, acho que deu aquela esperança para o Galo Maringá. Tanto que o seu técnico faz 2 mudanças, coloca um jogador rapidinho pelo lado, que consegue 2 finalizações, mas essa suposta reação do Galo Maringá durou 10 minutos e tanto. E o time foi dono do jogo. Que o artilheiro, o Robson não estava ainda, hein? Não, e no final do jogo ali, quando o Galo meio que deu a louca no Galo e foi pra cima... Deu a louca no Galo. Deu a louca no Galo e virou um filme. Depois da fuga das galinhas, deu a louca no Galo. Deu a louca no Galo, né? O Curitiba teve mais umas 2 ou 3 chances de matar o jogo. No primeiro tempo. Não, né? e no segundo tempo também, no finalzinho ali com o Lucas Ronier, em chegadas que o Curitiba teve. É que aí ficou muito assim, né? Aqueles caras que entraram, visivelmente estavam querendo resolver sozinho para demonstrar um algo a mais. Sebastião Gomes também teve um gol na cara. Sebastião Gomes. E assim, mas um jogo absolutamente tranquilo. Acho que o maior adversário do Curitiba foi a ausência da sua principal referência ofensiva, no caso o Robson, que estava suspenso, e o forte calor na cidade de Maringá. E assim, quem melhor aproveitou o jogo, porque o Curitiba acabou dando uma poupada também, né? O Curitiba, alguns jogadores, já tem Nathanael machucado, já tem Thalisson machucado, e aí no jogo, o Diogo também machuca o ombro, né? Que coisa impressionante, né? Pois é. Mais um. Mas voltou, né? Mas voltou. Mas quem aproveitou foi o Matheus Bianchi. Isso não tem dúvida. Assim, Osmar, o Bianchi dava a sensação de estar fora dos planos. Ele entrou no jogo de ontem e ele foi decisivo bem, né? No jogo. E assim, ele só não foi o melhor em campo. Que defesa do Benassi nesse lance, inclusive, é porque o Matheus Friso ontem arrebentou. Eu até votei no Bianchi como melhor em campo, porque ele faz uma assistência, faz um gol, e o Friso faz 2 assistências e não faz um gol, né? E tentou esse gol, mas os arremates do Friso não estavam muito calibrados. Mas as assistências do Friso perfeitas, né? Então, mas foram os 2 principais destaques da equipe do Curitiba, sem dúvida nenhuma. O Nicolas até falou ali na matéria dele, né? O Bianchi conhece esse gramado. Estava em casa, né? Estava em casa, estava jogando em casa. Não, né? ele, quando o Friso cruzou a bola, ele se sentiu atacando o Flamengo de volta, né? Aqui mesmo que eu vou me consagrar. Agora, Neira, agora vem o jogo mais difícil do Curitiba. Assim, o Curitiba tem uma sequência bem pesada. O Curitiba vai pegar o Maringá, né? O Maringá, assim, é bom lembrar, o Maringá quase ganhou do Atlético. Vale a vice-liderança, né? E vale a vice-liderança, que para o Maringá, se o Atlético tropeçar, pode também virar liderança, óbvio, também para o Curitiba. Então, assim, é um jogo muito difícil na quarta-feira. E o Atletiba nem se fala. Então, assim, é uma semana de definições. A gente falou sobre isso algumas vezes, tanto aqui quanto na Rádio Banda B, né, Osmar? Sim. Mas, assim, a gente quer saber o time titular do Atlético e do Curitiba? Não vai saber antes. Não, mas essa semana a gente já vai ficar bem mais perto de saber. Porque vão ser os times do Maringá e Operário e no Atletiba. Se não houver nenhum imprevisto, né, de jogadores lesionados, vai caminhar exatamente para isso, né? Porque também já é a fase final, né, de definição. De preparação, né? Prevendo, né, o que vem nos mata-matas. Então, os treinadores também precisam dar aquela apertadinha de já chegar com o time titular. O Christian falou aí dos jogos agora há pouco, né? Do Atlético, do Curitiba. O Curitiba terá uma sequência difícil. O Atlético também. O Atlético também, mas o Curitiba tem um artilheiro chegando, que é o Leandro Damião, né? Pois é. É engraçado que até isso, né? Os times vão se aproximando, né? O Curitiba traz o Damião nessa semana. Confesso que eu não sei se vai dar tempo de registrar a transferência internacional, aquela coisa arada toda. E até saber como ele está, né? Talvez ele fisicamente não esteja inteiro. Já pro Clássico? Já pro Clássico. Opa, seria um atrativo a mais, claro. Hein? E o Atlético também, né? Já teve estreia com gol do Peterson, né? O Peterson precisou de um toque na bola e 1 minuto para fazer o primeiro gol dele no Atlético. Isso com o Mastriani. Isso com o Mastriani, Diório e Pablo ainda. Então, assim, tem tudo para ser, Osmar, um grande clássico. Eu vejo assim, tecnicamente, eu não sei a opinião do Ira, mas eu vejo assim, o olhar, e até o Irapita falou, olha, tem que ver mais esses times em campo. Mas assim, olhando para time principal, eu acho que tanto o Atlético quanto o Curitiba
tem peças mais fortes do que tinha o ano passado. Eu acho assim, um ponto principal é que o Coritiba já tem um padrão que vem sendo seguido jogo a jogo, rodada a rodada, é a mesma estratégia, ele não mexe muito. O Guto tem um norte ali em relação a isso. Já o Osório, ele tem buscado variações, né? Então, às vezes joga com 3 zagueiros, às vezes joga com a linha de 4. Então, é importante porque o jogador já fica ambientado, independente da escolha que o treinador faça, mas é sempre bom você ter uma sequência, né? Então, acho que essa diferença existe nas duas equipes. E uma coisa que eu gostei do Coritiba esse ano, aliás, de parabéns quem está contratando, nem sei quem é que está contratando para o Coritiba, mas parabéns para o clube que está contratando, nem a pessoa que está contratando, aí, que deve ser o Chávari. O Chávari. Ele está contratando jogadores que se destacaram no futebol brasileiro. Não está trazendo aí Gessé, Samares, ex-jogadores, enfim. Ele está trazendo jogador que se destacou. Jogador, o Alisson, do Criciúma, né? O Friso, o Gelado. Todos jogadores que se destacaram no ano passado. Então, agora sim, no meu modo de ver, o Coritiba está fazendo certinho. Sobre isso, eu acho que a gente está vendo também um ano diferente nesse aspecto. Exatamente. O Atlético vai chegar, está chegando a 74 milhões de reais investidos. É isso aí. O Atlético também contratando muito bem. E com objetivos distintos, né? Claro, o Atlético pensando em Série A, pensando em Sul-Americana, e o Coritiba tendo como foco principal a Série B do Campeonato Brasileiro, né? São níveis diferentes.